dia a todos, servidores públicos que estão aqui presentes, a parte de diretoria, doutor Jová, doutor Fará, candidato Antônio Gomide, um prazer receber o senhor aqui. Cleito, faz parte da Comissão de Servidor Público. Chico Rosa, presidente do Partido dos Trabalhadores, doutor Márcio, demais amigos, assessores do candidato Antônio. Antônio, nós, servidores públicos, o senhor nos conhece muito bem, sabemos do respeito que o senhor tem com o servidor público, o senhor, por dialogar com todos. O senhor não sai da frente, onde tem qualquer problema, o senhor vai ao encontro de todos. Sempre aconteceu isso. Teve diálogo, respeito com os demais sindicatos, principalmente com o Sindianápolis, sindicatos de professores e os demais sindicatos. Hoje nós sabemos a dificuldade para um servidor público ter resposta, ter o carinho do Poder Executivo, que não tem. Não tem mesmo. Nós temos aí vários centenas de ofícios enviados à atual administração, não tem resposta, não tem diálogo, principalmente com a parte financeira, que é um secretário que veio de Goiânia, que eu sempre falei, eu falo isso, que ele conhece a vida do Brasil até o centro administrativo. Então, o doutor Jová está ciente disto, nós estamos conversando muito, nós temos coisas importantes que nós vamos discutir perante essa minuta de lei, que é a reforma do plano de cargos e salários. É um prazer receber o senhor aqui, certo? E vou passar a palavra para o senhor fazer as suas considerações. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos que estão aqui. Um cumprimento aqui à diretoria, os nossos advogados, aqueles que nos acompanham aqui no YouTube, todas as redes sociais. Dizer, Gilmar, que esse é um momento importante aqui no sindicato, nesse momento da campanha eleitoral, no momento que os servidores têm a oportunidade de conhecer os candidatos e, principalmente, qual é a intenção do candidato. O servidor já teve a oportunidade de escolher isso lá atrás. E eu entendo que o servidor ele precisa fazer uma reflexão daquilo que está vivendo hoje. Porque nós já tivemos dias melhores, principalmente do servidor público. E a escolha que foi feita, principalmente na última eleição, em 2020, foi uma decisão que aprofundou uma grave crise para o servidor público municipal. É a ideia do novo, é a ideia daquele inteligente que veio e vai trazer uma equação mágica para a cidade de Anápolis, para o servidor. E o servidor, daquele que já tem uma carreira, daquele que é funcionário público, daquele que realmente foi concursado, ele sabe muito bem e conhece muito bem a cidade de Anápolis, e é preciso saber, dos 5 candidatos que se tem hoje disputando a eleição, a intenção de cada um. A intenção, presidente Gilmar, daquilo que quer para a cidade, daquilo que quer para o servidor, daquilo que quer para as pessoas que moram na cidade. A minha história em Anápolis, eu já tive a oportunidade de estar na Câmara Municipal, conheço bem o trâmite ali. Já tive a oportunidade de estar como executivo, como prefeito por 2 vezes, conheço bem. E as pessoas e os servidores me conhecem. Então eu venho aqui com muita tranquilidade para poder fazer um diálogo, uma conversa com o sindicato, com os servidores, e dizer que nós estamos abertos, como sempre estivemos quando fomos prefeito, como fomos vereador, para podermos dialogar com as pessoas, achar um bom termo, não fugir do debate e fazer do diálogo uma forma realmente de buscar a solução. Então, presidente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, e aquilo que nós pudermos ser útil, daquilo que nós podemos estar colocando o nosso coração para Anápolis, para podermos, daquilo que nós já fizemos, fazer mais, e principalmente deixar claro aquilo que nós queremos junto ao servidor, e principalmente o servidor com a administração, para poder servir a cidade de Anápolis. Nós estamos aqui à disposição para poder aí ouvir as suas perguntas. Vou passar agora a palavra para o Cleito. Por favor, Cleito. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença aqui do nosso candidato. Quero agradecer toda a mesa diretora que está aqui presente, aos advogados.
Hoje eu quero fazer um agradecimento especial à Ana e à Fernanda, que têm nos ajudado, que têm empenhado aqui bastante. Quero agradecer a presença dos demais aqui. Quero dizer o seguinte, que hoje o sindicato precisa muito ser ouvido. O sindicato ele tem uma necessidade de estar participando da administração e mostrando a realidade do servidor. Com isso, nós fizemos alguns levantamentos. Foram 12 propostas, foi também enviado uma minuta também apresentada, que percebemos a necessidade de tudo que poderia ser mudado para o próximo ano. E para iniciarmos, vamos entrar no primeiro tema, candidato, tudo bem? Só lembrando, o senhor tem 2 minutos e meio para a resposta. Caso o senhor queira aproveitar e falar algum outro tema, aproveitar, fazer algum apontamento de livre escolha do senhor. E a primeira pergunta, o primeiro tema é sobre reajuste salarial. O reajuste salarial ele é uma garantia para não deixar que o servidor tenha um salário defasado. E também eu quero aproveitar a questão do reajuste salarial e falar da isonomia. Hoje somos 3 categorias. E, às vezes, uma categoria recebe o aumento mais do que a outra. Eu queria saber como que o senhor pretende trabalhar a partir de 2025, candidato. Olha, essa questão do reajuste salarial, nós já tivemos a oportunidade de conviver com você e com os servidores e, obviamente, respeitar o direito, né? Respeitar aquilo que realmente já está colocado, né? Nós sabemos que aí sabemos que é preciso realmente trabalhar para ter um ganho real em termos dos servidores, do reajuste salarial. Dentro daquilo que nós propusemos lá atrás, quando nós chegamos em 2009 na prefeitura, nós abrimos um diálogo permanente com os servidores, construímos um plano de cargos e salários junto com os servidores, uma comissão da administração junto com servidores de várias categorias, da centralizada, da saúde, da educação, né, dos servidores administrativos, e apresentamos na Câmara. Aprovamos o projeto do plano de cargos e salários, que, obviamente, já colocava também a questão do reajuste salarial. E um detalhe, nós cumprimos. Não foi aprovar um projeto, um plano, um reajuste, e nós apenas estávamos no papel. Nós cumprimos desde o primeiro semestre. Mesmo o plano, ele entrando no segundo semestre em vigor, já no primeiro semestre, o piso do professor, por exemplo, que não era pago antes da gente, no primeiro mês, final, dia 30 de janeiro, o piso já estava pago. Então é importante dizer que a questão sobre o reajuste salarial, quando nós estivemos à frente do Executivo, nós já dialogamos bem e vamos continuar fazendo com que a garantia desse ganho real de salário, né, o respeito ao direito do reajuste, que realmente seja colocado e, como eu disse, tudo é a intenção. Alguns falam, mas na hora do vão ver não cumpre. Nós falamos e, se você olhar a nossa história de 2009 a 2014, nós garantimos não só o pagamento, como também foi a vez que nós conseguimos colocar o servidor para receber dentro do mês trabalhado. Obrigado, candidato. Agora, o próximo tema é compra de férias e licença. É chamado de abono pecúnio. Desde 2017, essa compra não é feita. Eu queria saber do senhor, sabendo as condições do município também, entendendo a necessidade que o servidor precisa, às vezes, de vender 10 dias. Como que o senhor pretende e planeja voltar essa compra de férias e licença, caso o senhor tenha interesse, candidato? A questão da compra de férias, a questão da gratificação, isso obviamente nós precisamos olhar o que nós temos hoje na administração, né? E eu gostaria, depois de uma oportunidade, Gilmar, de colocar um pouco os dados que o prefeito apresentou na Câmara Municipal dentro da gestão, dentro do quadrimestre, lá na Câmara Municipal de 2024. Para a gente poder entender um pouco quais são os números que nós temos hoje na cidade. Números de receita,
o equilíbrio entre receita e despesa, porque esse servidor precisa conhecer isso. Nós precisamos dar transparência nisso. E aí, Gilmar, eu vejo a falta de diálogo que nós temos hoje da administração com os servidores. Porque às vezes se quer brigar por uma compra de férias, por uma gratificação, por um vale alimentação, mas nós não sabemos nem o que está se arrecadando na cidade, nem como que está se gastando na cidade. Então, a compra de férias não pode ser uma regra. Não pode ser colocado isso, se chegar lá na discussão de um plano de cargo e salário e achar que isso tem que virar lei, então. E aí tem que colocar na lei. Então, numa revisão de um plano de carteira, tudo bem, se virar lei, todos nós vamos cumprir, óbvio. Mas à medida que não está, você precisa olhar o quê? Como é que está a arrecadação do município? Que jeito que está? Porque qual é o interesse da venda de férias? Obviamente o servidor quer uma complementação salarial, mas se você acerta esse salário no plano de cargos e salários, você obviamente já supre essa questão da venda de férias. Então nós não temos regra como venda, mas nós precisamos estudar caso a caso, dentro daquilo que é interesse público, daquilo que é interesse da receita e despesa do município, e nós obviamente fazermos aí uma equação para também não prejudicarmos aquilo que realmente está sendo necessitado naquele momento. Então, diálogo aberto, a gente poder realmente levar em consideração o que nós temos em termos da administração e estudar caso a caso para que possa ser, aí não uma regra, mas que possa ser ouvido o servidor. Candidato Antônio, só para você ter ideia, quando nós aqui chegamos, nós pedimos audiência com o chefe do executivo, fomos recebidos, eu, o Gratone, os demais, o Wilson, a diretoria em geral. Levamos as nossas reivindicações, o doutor Jová estava presente, o doutor Fará. Foi solicitado, dentro da lei de 2012, compra de férias, licença, respeito, vale alimentação. Recebeu, agressivo, foi lindo. Recebeu, foi bonitinho, desceu, falou que ia comprar, falou para até servidores. Mas não cumpriu nenhuma palavra daquilo que ele falou. Por isso que eu falo para você. Hoje, nós estamos aí mais ou menos entre aposentados, professores e servidor público, nós temos mais ou menos uns 12 mil servidores. Quando eu falo que foi na lábia da atual administração, na campanha passada, eu falo abertamente. Prometeu coisa para o servidor público, prometeu o servidor, é bom demais, foi, tá certo? Votou através do servidor público, que ele foi eleito. 90% do servidor público votou na atual administração, no qual nós não somos respeitados, nenhum sindicato está sendo respeitado. O sindicato, quando o prefeito manda algum projeto para a Câmara, até na calada da noite, igual aconteceu no último quando o presidente da Câmara, coisa que eu falo aqui, eu nunca vi, em 42 anos que eu trabalhei na prefeitura, no qual eu me aposentei, o presidente da Câmara Municipal com seu vice-presidente, até a deputada estadual, elaborando um projeto, ficou o dia inteiro na prefeitura de Anápolis, lá no executivo, elaborando um projeto para ser votado para certos tipos de servidores, que é amigo do prefeito. Eu não sou contra. Tem servidor, às vezes, que ele foi beneficiado, mas até agora nada não se foi pago. Vai ter, no final do ano, no último quadrimestre, que ele vai chegar, como será pago? Eu tenho dúvidas. Não respeitou a isonomia, não respeita a paridade, entendeu? E nós vamos preparar. Assim que pagar, nós vamos, doutor Jovato, nós estamos conversando, o servidor que vier cobrar do Sindicato de Anápolis, nós vamos tomar nossas providências. Eu só quero a mesma tolerância. Se porventura eu for prefeito, a mesma tolerância se estiver com 8 anos com esse prefeito, se estivesse a metade comigo. Só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Tá? Não esquece não. Está gravado. Então, é porque, na verdade, gente, o que aconteceu nesses últimos 8 anos foi uma coisa assim lamentável.
Essa lei que a gente cita aqui é a lei que nós criamos em 2009. E nós cumprimos. Quando saímos em 2016, isso foi feito um desmonte. E aí chegou em 2021, com a desculpa da pandemia, aí é que desmontou mesmo. Então perdeu o servidor, né? Eu estou dizendo aqui, quando vocês falaram, olha, a compra de... Na nossa gestão, a gente nunca teve escolha. Sempre compramos porque nós estávamos equilibrados, a receita estava equilibrada. A receita e despesa estava equilibrada. Quando eu venho aqui, estou falando isso aqui com cautela, é porque eu podia muito bem dizer, não, nós já fizemos lá atrás, vamos fazer agora de novo, do mesmo jeito. É porque agora tem um buraco. Tem um buraco agora. Nós vamos pegar a administração com um buraco. A receita, eu vou falar aqui um dado de 2024, agora no último quadrimestre, dá para agosto. Receita primária, 888 milhões. Despesa primária, 979. Resultado primário, o déficit, 107 milhões do quadrimestre. Ou seja, esse ano de 2024, receita e despesa tem uma diferença de 107 milhões entre a receita que o município arrecada e a despesa dele. 107 milhões no terceiro quadrimestre. Então, não estamos falando de dezembro, não. Ou seja, isso aqui vai aumentar ainda. Vai chegar no final do ano com 200 milhões entre receita e despesa. Ou seja, aquilo que se arrecada, você está devendo 200 milhões no ano. É o que aconteceu ano passado e esse ano vai repetir. Então, nós estamos falando aqui de algo que eu falei para vocês. Qual que é a intenção? Eu podia muito bem chegar e falar, olha, do jeitinho que nós fizemos lá atrás, manda a brasa, porque isso aqui nós já fizemos. O buraco está grande. A dívida está grande. Vocês viram que não tem sinal para o presidente, né? O candidato, mas tudo bem. Presidente é presidente, né? Obrigado, candidato. O próximo tema é database. O senhor falou um dado interessante aí, que o déficit é de 107 milhões. Três bimestres. Isso. A gente sabe também que a nossa reposição durante esses anos não foi o esperado ou não foi atendido de acordo com o sindicato. E nós também temos um déficit para ser restituído. Vou dar um exemplo aqui, um dado. O salário mínimo aumentou, nosso salário aumentou 4,62, o mínimo aumentou 6,97. O atual prefeito não acompanhou o mínimo, o aumento proporcional. Então, nós já iniciamos um déficit de 2,35 do poder de compra. E tem mais outros que ficaram para trás. Sabendo do déficit da prefeitura, como que o senhor pretende também atuar na questão do funcionalismo público? Primeiro, como eu falei, a reposição normal nós vamos garantir. Database nós vamos garantir. Não é ficar discutindo. A database está lá em maio, aí começa a discutir em maio. Não. Vira o ano, tem uma comissão do sindicato, tem uma comissão de servidores, junto com a administração, e vamos, obviamente, equacionar. E fazer com que, a hora que chegue na database, a gente cumpra a database. Então, o diálogo será permanente. Nós, da nossa história e a nossa intenção anterior, quando nós tivemos a oportunidade de ser prefeito, cumprimos rigorosamente a database, com ganho, às vezes, até real, alguns anos, e sei que, nesses últimos anos, tivemos aí perdas salariais. Então, é importante que a gente, primeiro, equacione e garanta aquilo que é direito, que é a database, respeitar com paridade no sentido da discussão com o sindicato. Às vezes não se chega a um termo, mas, obviamente, nós temos essa abertura para podermos, com transparência, mostrar as contas do município. Entendo que esse primeiro ano é um primeiro ano que vai ser, se a gente ganhar a prefeitura, complicado, porque ainda nós vamos governar a cidade com plano plurianual, que o último ano ainda é da gestão anterior, né, que é dessa atual gestão, quer dizer, nós vamos governar um ano na frente com o orçamento que quem fez foi esse governo, que a cabeça dele está para sair, e nós estamos para entrar. Então, a nossa perspectiva é o quê? De investimento. A dele é o quê? De recolhimento, né, porque quanto menos ele gastar, né, já vai deixar um buraco grande.
E ele está preocupado, o ano que vem, apenas ex-prefeito, né? E vai para outro canto. E nós vamos ficar, se ganharmos, 4 anos da prefeitura. Então a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido. Então a cabeça nossa é no sentido, mesmo tendo um ano do governo anterior, nós precisamos fazer uma equação, mas garantir o direito do servidor, a database no local certo, no dia certo e na reposição. E, obviamente, o ganho real de outros que ficaram para trás, nós vamos equacionar com um novo orçamento. Candidato, obrigado. Agora vamos falar sobre home office, né, conhecido como teletrabalho. Depois da pandemia, viu a necessidade de trazer esse tipo de serviço que é o home office, que o pessoal trabalha em casa, que tem um certo conforto. Já na prefeitura existem alguns órgãos que trabalham nesse regime, no governo federal também, e eu queria saber do senhor, o senhor pretende estender isso para outros setores, para outras categorias, e qual a forma de trabalho que o senhor pensa que pode ser feito home office? Essa questão do home office, pessoal, já não é tanto na iniciativa pública, na iniciativa privada, os dois são a realidade, né? Então, o que nós precisamos ver é o interesse público, que jeito que rende mais, né? E, obviamente, equacionar dentro daquilo. Qual a secretaria, como nós podemos ver, para render mais na produtividade e ter qualificação dentro da administração, que jeito que a administração adequa ao home office, né? A questão aí do teletrabalho. Mas é uma realidade, nós não podemos virar as costas para isso e, obviamente, onde nós pudermos estar avançando para que aconteça, nós vamos fazer. É de interesse público e efetividade, inclusive. Candidato, obrigado. O Vale Alimentação, hoje, é R$ 212. Ele atende até quem ganha em torno de 3.800. Com isso, algumas pessoas ficaram de fora, né? O senhor pretende estender isso para mais servidores? O senhor pretende aumentar o vale? Como que o senhor pretende agir? Eu quero equacionar as finanças do município primeiro. Eu poderia muito bem aqui chegar para você e falar, vou dar vale alimentação para todo mundo, né? Em vez de ser, vamos passar para R$400. É assim. Eu não quero ser esse prefeito. Eu não quero ser essa pessoa para poder chegar aqui e amanhã vocês encontrar comigo na esquina e falar, pô, você lembra que você falou lá para mim? Não quero ser isso. Então aqui é pé no chão, com tranquilidade, sabendo que vocês têm uma pessoa que vocês já conheceram como prefeito e o trabalho que nós fizemos de respeito a cada servidor, nós sempre tivemos isso como regra. Nós, obviamente, vamos equacionar primeiro esse buraco, nós vamos, nesse primeiro ano, que não é um ano do orçamento nosso, nós vamos ver, inclusive, dentro do impacto financeiro que tem hoje. Eu, particularmente, não sei se o sindicato tem esses dados, qual o impacto financeiro em relação, por exemplo, à questão do Vale Alimentação. Eu não tenho esses dados. Já procurei lá e não achei. Né? E não tem os dados que se tem quando se presta conta dentro do Tribunal de Contas do município. Também não vi esse dado, especificamente qual o impacto. Mas acho que não é tanta coisa. Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte, pé no chão, vamos fazer esse levantamento e temos interesse de aumentar? Claro que temos interesse de aumentar, até porque é uma necessidade do servidor. Agora, nós não podemos chegar aqui e falar valor nesse momento, até porque nós não temos um impacto financeiro, mas nós temos abertura para podermos estar discutindo e podermos avançar na questão do Vale Alimentação. Não temos dúvida e achamos que é hoje uma ferramenta importante de complementação e também de direito do servidor. A respeito do Vale Alimentação, candidato, hoje, se você for conhecer os órgãos da prefeitura hoje, você tem que pegar um drone para achar. Tanto lugar que tem secretaria e tal, diretoria e tal, é incrível até nesse ponto. Imagina se a prefeitura fosse num local só, todos os órgãos num local só. Igual eu cito, por exemplo, o espaço que hoje está rodoviária. Se souber, se tiver força de vontade, se tiver finanças, ou o governo federal, com a ajuda do governo federal, fundo de perdido, alguma coisa, dá para construir, dá para fazer. Dá para colocar tudo ali dentro. Todos. Certo? Não ficar pagando coisa exorbitante para mansões,
para colocar algum órgãozinho igual acontece em Anápolis hoje. É incrível, certo? Você pegar mansões aí para alugar aí, anualmente, pagar R$17 mil por ano, nesse sentido. Essa questão dos prédios públicos, né, de maneira geral, é importante a gente entender que nós temos ali, né, uma antiga Faiana nossa, que é uma área imensa, que nós precisamos aproveitar aquilo ali melhor. Né, fazer com que ali seja realmente um espaço salubre, né? Pelo menos salubre. Né? Um espaço onde os trabalhadores que estejam ali possam trabalhar dignamente. Ali é um grande espaço. Então nós precisamos melhorar aquele espaço físico, dando condições de tirarmos, inclusive, os aluguéis, que é o que você está colocando. Mas uma coisa mais estranha do mundo, né? Que foi a construção, por exemplo, da Câmara Municipal. Fizemos ali um projeto, foi debatido com os vereadores na Câmara, o espaço estava garantido, o dinheiro estava garantido, fizemos um fundo da Câmara junto com a Prefeitura para podermos construir o prédio. Iniciou, não foi na minha gestão, começou na gestão do João Gomes, mas o prédio estava sendo construído. Hoje está lá o espaço, gastou-se o dobro daquilo que era proposto, e lá não é Câmara Municipal. E parece que tudo está tranquilo. É para você ver o tanto que o desvio de finalidade acontece sem qualquer tipo de reclamação. Então nós precisamos ter um prefeito, e aí eu quero ser esse prefeito, de podermos olhar realmente com carinho aquilo que é área nossa, no sentido de economizar em relação a aluguéis, mas principalmente fazer com que as nossas áreas nós possamos dar condição de, saindo do aluguel, mas dar condições melhores de trabalho ao nosso servidor. Né? E, obviamente, aquilo que tem o destino correto, não ter desvio de finalidade, como aconteceu com a Câmara Municipal. Obrigado, candidato. Agora vamos falar do plano de cargos e salários. Só para aproveitar aqui, o senhor falou que o senhor constituiu esse plano em 2019, no primeiro mandato do senhor, correto? Hoje o senhor vê que existe possibilidade de melhora, o senhor falou também da questão financeira, né? E eu queria só aproveitar e colocar mais um ponto, sobre a flexibilização do funcionário poder transferir de 30 para 40 horas, ou vice-versa. Como que o senhor enxerga isso? Não, gente, como falei, nós temos disposição de atualizarmos o plano de cargos e salários. É isso. Assim como nós fizemos em 2009, como eu disse, constituímos uma comissão, respeitando os sindicatos, eram 4 sindicatos, sentamos com a da administração, tá? E aqui nós vamos voltar à ideia da Secretaria de Administração. Nós queremos a Secretaria de Administração. Essa ideia hoje de Secretaria da Fazenda com planejamento, né? Então a ideia nossa é Secretaria da Fazenda separado, e administração e o ISA, nós temos uma coisa específica, para pensarmos o servidor, e aí sim pensarmos um plano de cargo e salário. Então, essa questão 30 para 40, para produtividade, para vale alimentação, para home, isso tudo é ação de um plano de cargos e salário atualizado. E vai estar constando isso lá. Então, qual que é a nossa intenção? É de fazer um debate já no primeiro ano, e aí, como eu falei, como o orçamento nosso é o segundo ano, né, nós vamos adequar o primeiro orçamento desse ano para o ano que vem, nós vamos pegar o primeiro semestre do ano que vem, formar uma comissão junto com os sindicatos e podermos fazer o que nós fizemos em 2019. Sentarmos, analisar, 2009, sentarmos, analisarmos e vamos buscar o que é gratificação, onde que estão ali os interesses e o que é que nós não podemos perder daquilo que nós já temos. Ou seja, esse plano de cargos e salários, nós precisamos fazer a revisão dele, o que está aí. Muita coisa boa, precisa cumprir, mas muita coisa para se adequar. Ainda mais agora, trabalhando a questão do home office, a questão das gratificações, a incorporação, a questão do concurso público, que nós valorizamos sempre. Nós fizemos porta de entrada do servidor, concurso público, nós vamos voltar a isso. Então é importante fazer uma revisão do plano de cargo e salário, compromisso nosso de formarmos a comissão, a administração, para estudarmos detalhes e podermos com que essas mudanças virem lei.
E aí, obviamente, nós precisamos cumpri-las. Candidato, obrigado. Aproveitando a oportunidade também, vamos falar agora sobre produtividade. O senhor comentou que vai colocar isso tudo no início do ano para um plano de governo. Eu queria fazer um adendo aqui e falar que teve alguns cargos que foram privilegiados, que colocaram produtividades, engenheiros, fiscais. Em especial, eu vou fazer um comentário aqui, ó. Supervisor de obras não foi incluído nisso. Vieram algumas demandas solicitando que fosse incluído. O senhor pretende estender isso para mais servidores? O senhor vê algum cargo no município que pode também trabalhar com esse tipo de serviço, com produtividade? É isso que é grande, né, é o que eu falo. Nós temos que ter um critério. Qual servidor que vê um recebendo produtividade e ele não recebendo, e ele vai falar, não, tudo bem, estou tranquilo aqui. Claro que não, né? Porque ele vê o outro recebendo produtividade e fala, eu estou aonde? Não, eu estou aqui no administrativo, eu faço só... Pô, mas eu atendo mais gente, e se eu atender, em vez de 10, atender 20, será que... Quer dizer, aí a gente começa a criar uma regra. E todo mundo tem o direito. Então, para a gente não cometer injustiça, quer dizer, os quadros técnicos, obviamente, hoje a questão da fiscalização tem, a questão da auditoria tem, né, esses quadros. Nós vamos, obviamente, dentro do plano de cargos e salários, colocarmos isso com clareza e fazer esse debate. Agora, por exemplo, tem uma coxa de retalho na Câmara Municipal, todo dia eles modificam aquilo lá, produtividade, conforme o interesse de quem? Da pressão que vai exercendo sobre o prefeito. Aí ele fica apertado, faz o quê? Não, bota aí mais o fulano, bota mais o... Aí vai. Né? O de tributos lá está 400%. E vai. E a coisa vai embora. Né? Tem gente lá que recebe 1,5 o salário do prefeito. E vai embora. E a pressão está em cima. Só se não for assim, não arrecada. E aí vai, cada um dentro da sua perspectiva. Então, o que nós queremos é que transparência, na revisão do plano de cargos e salários, nós vamos estudar detalhes para fazermos a tabela daquilo que a gente acha importante, porque não é para o servidor, gente. O servidor é servidor. É para o contribuinte. Para o servidor poder se sentir dizendo, olha, eu estou contribuindo realmente, eu sou servidor e eu não tenho a minha remuneração, é a remuneração adequada. É o meu salário que eu preciso estar em dia, justo e pago. E aí a gratificação é um bônus, é algo a mais. E regulamentado na lei. Ou seja, é um direito dele também. Então, isso nós vamos fazer um debate no plano de cargo e salário, nessa composição, para a gente não cometer injustiça em nenhuma categoria. Candidato Antônio, sobre a produtividade, sabemos nós que a prefeitura tem gente capacitada para todos os níveis. Para todos os níveis. De procurador, a secretária de saúde, tem tudo, certo? Tem pessoas de alto nível que não são respeitados. Por exemplo, uma coisa importante que você nos deu na época, a Secretaria de Administração, o RH era do servidor, era da prefeitura, do servidor público. Isso acabou. Acabei de falar que nós vamos voltar à Secretaria de Administração exatamente nesse sentido. Muito bem. Então, vamos, está gravado. Tá certo? Sobre a produtividade, tem 450%, ou tem 300%, ou tem 200%, a diferença. Aí chega a eleição de vereadores, vereador, eu quero aquele servidor que tem produtividade 450%, ele vai ser o diretor X de alguma secretaria, de alguma diretoria. Além do mais, ainda tem gratificações. Olha a diferença que tem. Tem gente que tem capacidade de trabalhar na produtividade, tem muitos, tem o serralheiro, tem vários cargos. Hoje nós somos, Antônio, mais ou menos 40 cargos na 212. Eu falei, na comissão nós estamos discutindo para a gente ver se a gente diminui para uns 12. E olhar pelo servidor, eu falo pequeno, aquele que não teve condições, teve condições de ser ajudado a fazer um curso, fazer alguma coisa na área profissional que ele tem. Gilmar, tristeza que dá é você, por exemplo, ir lá no cemitério
Chega lá, o servidor bate nas suas costas e diz, olha, nós tínhamos aqui uma gratificação de R$ 180, eles tiraram da gente, porque a gente trabalhava no cemitério, diz que na lei não pode mais. É isso que a gente escuta. Eu te pergunto, o que é que altera na vida do prefeito de uma gestão de um orçamento de 2,3 bilhões, você mexer R$200 no camarada que está lá trabalhando e precisando daqueles R$200 de gratificação? Lá mexe. E aquilo que às vezes aqui é a pressão, porque o vereador, porque não sei quem, porque não sei o quê, porque é campanha, porque aí é o engenheiro, porque o cara de Goiânia, porque é a gratificação, tem que dar não sei o quê, ajuda de custo, e aí cede. Mas para aquele pequenininho lá, para aquele que a gente... A prefeitura, gente, se ela não servisse para nada, ela precisava dar atenção para as pessoas que precisam. Por isso que a gente fala que a prefeitura tem a obrigação de colocar saúde para todo mundo, de graça. Saúde, direito à vida. Segundo, a obrigação da prefeitura é da educação. Não tem sentido nenhum a gente pegar o dinheiro dos impostos nossos e podemos ficar inventando roda, e podemos ficar fazendo aí ponte estaiada, onde não tem sequer uniforme no dia certo, onde não se tem a mochila no dia certo, onde a merenda não está adequada, onde a auxiliar lá de serviços gerais está reclamando, aonde a merendeira não tem ajudante. Então, prefeitura, gente, o básico é isso, é o servidor estar junto, satisfeito, sendo respeitado pela gestão, e a gente poder dar saúde, educação de graça, para a gente poder ter uma cidade melhor. É isso, Gilmar. Obrigado, candidato. Agora vamos falar sobre concurso público. Em 2011, tivemos o concurso, inclusive eu fui um dos privilegiados que consegui entrar. Nunca foi nossa. Então, assim, hoje na prefeitura, essa área da parte administrativa tem um déficit muito grande. O senhor pretende, sabendo da necessidade e também sabendo que as contas do município precisam ser vistoriadas, precisa ser organizado, o senhor pretende um concurso público? Essa é a porta de entrada, né? Para valorizar o servidor, para a pessoa ser respeitada, ele precisa saber com que ele entra. Ele fez opção, fez um concurso, olha, eu vou entrar com R$3.000, eu vou entrar com R$5.000. Isso chama respeito, porque ele sabe com que ele vai entrar. E ele sabe com que vai sair. Eu vou ficar aqui 20 anos, 25 anos, vou me aposentar com tanto, porque o plano de carreira vai ser assim, progressão horizontal, progressão vertical, ou seja, tem um plano de carreira. Você está respeitando o servidor na carreira funcional dele. Por isso é um plano de carreira. Então é importante que o concurso público possa, obviamente, ser essa porta de entrada. E nós vamos fazer concurso descentralizada, vamos fazer concurso na educação, vamos chamar o cadastro de reserva que ainda está com validade na educação, mas nós vamos fazer mais porque precisa de merendeiro, auxiliar, administrativo. E vamos fazer um urgente, que chama concurso para a saúde, porque nós precisamos restabelecer a normalidade na saúde de Anápolis. Desde a questão dos hospitais, lá do Alfredo Abrão, que precisa ser um pronto-socorro, precisa ser portas abertas, até a questão da policlínica que nós vamos construir, que vai ser um hospital de especialidade. Nós vamos construir 2 UPAs, uma na Vila Esperança, uma lá no Recanto do Sol e a outra aqui na região do Filósofo Machado. A da Vila Esperança nós construímos já. Ou seja, nós vamos ter 5 unidades, 24 horas, portas abertas em Anápolis. Então, o concurso público vai ser a porta de entrada do servidor público municipal. E nós vamos restabelecer. Quem nos conhece, o servidor que sabe da história de Anápolis, sabe que nós voltamos à normalidade com plano de cargo e salário, que nós discutimos, aprovamos e aplicamos e respeitamos, mas sempre valorizamos o concursado, ou seja, aquele que é efetivo para a gente poder, na carreira, respeitar esse servidor. Candidato. Vou só fazer um ponto aqui para chegar nessa área do isso aqui. Esse é bom. O senhor sabe, em 2011 foi feito o concurso
esse pessoal que entrou, foi feita uma segregação de massa, o dinheiro que esse pessoal contribuía era separado. Com isso, o prefeito que assumiu viu a necessidade de pegar esse dinheiro e, para tampar o buraco, foi colocado áreas para estar sendo monetizado. Você é muito bonzinho, viu que era preciso pegar o dinheiro. Você é muito bonzinho. Para ser investido, né? E então, assim, com isso, e até de acordo com a Secretaria da Previdência também, ele viu que poderia ser feito. Com isso, ele passou a área do cartódromo, a área da rodoviária, no bairro São Carlos, na Jaiara, no setor Pedro Ludovico, Pirineus, Parque Iracema, Boa Vista e Mirage. Isso aí totalizando em torno de 100 milhões, não é isso, Gilmar? Isso. Então, começou a fazer parte do ISSA. Só que de lá para cá, o ISSA percebeu que não tinha condições para gerir esse recurso, devolveu para o município e falou, preciso que seja leilão, eu só quero dinheiro, dinheiro com juros e correção. Como que o senhor pretende sanar isso, candidato? Pois é, esse aí é um dos bons abacaxi que nós temos para descascar. Nós não temos dificuldade em dizer que hoje o regime de previdência tem um déficit atuarial de 3 bilhões. 3 bilhões de déficit atuarial. Ou seja, não tem nenhuma faixa hoje, não tem nenhum plano de amortização. E o patrimônio hoje do ISSA, 112 milhões de reais. Então nós temos um déficit de 3 bi e um patrimônio de 112, que é essas áreas que você disse, que é totalmente inaceitável e totalmente insuficiente para qualquer instituto. A pergunta que precisava fazer para o servidor é por que o fundo que estava colocado, como você bem disse, com relação à partição de massa, por que esse recurso foi retirado e nunca foi prestado conta de onde se aplicou? Essa que é a pergunta para o servidor. E aí, de novo, tem candidato que não sabe aonde é a Câmara Municipal, que nunca foi prefeito, não sabe o que é gestão municipal. E às vezes vem dar aula aqui, dizendo, olha, porque nós vamos no ISSA. Ele não sabe o que é servidor, ele não sabe o que é gestão, ele nunca viu o que é um plano plurianual. Ele nunca aprovou, nunca participou de uma lei orçamentária. Ele nunca participou de uma lei de diretriz orçamentária, porque ele nunca fez esse debate na Câmara e nunca participou. Então, não vamos entrar em aventura não, gente. Vamos fazer coisa séria. Vamos na experiência de quem já teve oportunidade de fazer aquilo que nós fizemos, que era o fundo, recolher o recurso, aplicar bem, porque para tirar é fácil demais. É o que aconteceu nesses últimos 8 anos. Então nós queremos sim fazer um plano de amortização, nós queremos, dentro desse plano de amortização, um plano de equalização do déficit do regime. Só a título de ideia para debate, nós podemos colocar o imposto de renda retido da fonte e as receitas da parcela do poder concedente da Saneago como forma de atualizar o déficit atuarial. Então são tributos hoje que nós podemos colocar para poder ir amortizando. Mas nós vamos voltar a essa conversa na frente. Candidato, a respeito das áreas do ISSA, foram completados agora 5 anos que foram repassadas essas áreas para fazer leilão, para pagar o déficit. Então, o interessante, o ISSA não quer áreas, não. Para nós, o ISSA não tem interesse de áreas. Queremos o valor, o dinheiro que foi pego, tem que ser pago. Eu nunca vi o executivo colocar cabresto, eu vou falar a verdade, é um cabresto, onde nas autarquias, 3 autarquias, quem manda é o prefeito. Ele não respeita nem as autarquias. Mas tem conselheiros no ISSA que são de respeito, os conselheiros, mas só que não adianta. Vota as coisas, o prefeito, ele faz demanda para o prefeito, ele não respeita nada, certo?
Eu falei, doutor Jová, falei, doutor Jová, o presidente, o Conselho de Previdência, o Conselho Fiscal tem poder de acionar a justiça. Tá certo? Isso seja bem claro. O que precisa entender é o seguinte: a arrecadação da Previdência hoje, né, ela não é suficiente para pagar a folha. Quem é responsável por ela? Não é nem o ISA. Quem é responsável é a Prefeitura mesmo. Se amanhã o aposentado, a Prefeitura tem que tirar do Tesouro e pagar o aposentado. Então é importante a gente dizer isso. A responsabilidade de pagar o aposentado, e por isso a gente tem um carinho com o aposentado, desde o primeiro momento. Eu não sei se você se lembra, Gilmar. O aposentado, em 2009, quando nós entramos na Prefeitura, ele não recebia junto com o servidor efetivo. Ele recebia 15, 20 dias depois. Primeiro pagava o servidor, aí depois de 20 dias, falou, agora vai entrar, tem um tal de um sistema que... Essa era a desculpa. Nós fomos lá e dissemos, olha, o dia que pagar o efetivo, que é o último dia do mês trabalhado, dentro do mês trabalhado, o aposentado vai receber. Então o respeito ao aposentado já vem desde aquela época. O que eles fizeram foi sacar o dinheiro do fundo que estava na Previdência e gastar sem dar a transparência para o ISA, que acho que aí o conselho do ISA precisava, obviamente, fazer aí um estudo, uma auditoria, para poder ver que forma que foi gasto esse dinheiro. Quem é que ganhou com esse dinheiro? Porque à medida que a Prefeitura não colocou o dinheiro lá dentro, porque precisava colocar mensalmente, como eu disse, não é suficiente para pagar a folha, e quem tem que cobrir é o Tesouro, o dinheiro que estava lá, que já estava recolhido, que já tinha um fundo, por que não deu transparência? E por que o sindicato, por que o ISA não cobrou, não falou para o servidor que esse dinheiro foi gasto? Essa realmente é uma pergunta que fica para que a gente não entre de novo no novo. Porque o novo está chegando aí e dizendo, olha, vamos solucionar, vamos buscar. Mesma coisinha do que aconteceu agora. Depois, quando deixa o buraco, aí o ano que vem eles vão embora e a gente fica com a cidade e o servidor reclamando. Puxa vida, hein? O cara me enganou mais uma vez, hein? Puxa vida, podia ter sido diferente, né? Acreditamos, né? E não aconteceu. Então, o ISA, nós precisamos agora de fazer com que essa equação seja daquilo que o Ministério da Previdência está colocando como regra nova, nós podemos fazer com que essa equação seja novamente feita para melhorar. Tem um outro dado aqui, eu quero só colocar, que o Banco Central, ele autorizou os regimes próprios, que é o caso aqui de Anápolis, aplicar até 5% do patrimônio do fundo a título de empréstimo consignado aos servidores. Ou seja, nós temos 112 milhões. Nós vamos ter aí um recurso para podermos aí mais de 5 milhões que podemos fazer como empréstimo consignado ao servidor, que também é uma ajuda que pode, obviamente, isso é um debate que nós estamos colocando aqui, porque essa regra do Banco Central é uma regra nova também, que pode, às vezes, beneficiar em relação aí aos aposentados. Mas aí, se as contas não tiver esse déficit que existe hoje. Se não fizer, é igual você falou. Então, entrou, vamos pedir auditoria. As contas, tanto do ISA quanto a auditoria na Força Geral da Prefeitura, em todos os órgãos. O sindicato pode fazer isso a qualquer momento, não precisa nem mudar de gestão. Então é importante que a gente entenda que cada um tem o seu papel, é importante que a gente tenha transparência e é importante que a gente não repita o erro, né? Porque essa novidade, quando não tem experiência, quando não tem conhecimento, a novidade é o primeiro passo para dar um erro. Agora vamos falar do plano de equacionamento. Eu percebi que o senhor está muito atento. O senhor falou que temos aí um déficit de 3 milhões e temos as áreas. A prefeitura percebeu que para equacionar esse déficit precisava fazer aportes financeiros. Para 2024 previsto 52 milhões, para 2025 120, então mais que dobrou. Eu quero saber do senhor como que o senhor pretende resolver essa situação, a questão do aporte. Até vou fazer um comentário aqui que agora no início do ano foi cancelado esse aporte dizendo que não tinha necessidade. Como que o senhor enxerga isso? E eu só queria pedir licença, bebi muita água. As próximas duas perguntas, se eu não estiver aqui, vou passar para o Gilmar, tá bom? Obrigado. Essa questão aí do plano de equacionamento, isso, como eu disse, nós precisamos fazer um novo cálculo atuarial
E nós precisamos pegar as novas regras do Ministério da Previdência. E fazermos, assim como equacionamos lá atrás, também fazermos a equação para frente, né? Sabendo, como disse, tem regras novas, como essa questão do Banco Central, né, que é o empréstimo consignado do servidor, sabendo que essa questão do patrimônio, e aí o Gilmar levanta sempre aqui essa questão dos móveis, né, que são colocados, isso, gente, nada é mais ou menos igual. Porque vender aquilo ali, amanhã vai ter o quê? Se você vender, acabou tudo. Perdeu o município, perdeu isso e não garante a arrecadação para o outro mês, véio, porque você está pagando, você está vendendo para pagar, né? Tá fazendo o almoço para tentar buscar a janta. Você vendeu o patrimônio que você tem, que é os 112 milhões, o que é que você vai ficar no ano que vem, ou daqui 6 meses? Nem os imóveis você vai falar, eu tenho, nem isso você vai falar. E aqui, em sã consciência, qual o aposentado que entende que se vender esses imóveis vai dar a garantia que ele vai receber a aposentadoria por 3, 4, 5 anos? Ninguém. Então, sabe que isso é apenas uma forma de calçar em relação a valores na Previdência. Isso é uma forma de poder dizer, olha, aqui nós temos o patrimônio como uma forma de poder resguardar, mas não é vendendo isso que a gente vai, né? Não é nem a prefeitura vendendo e passando dinheiro para o ISA que vai resolver. Por quê? Porque vai vender e vai acabar mesmo amanhã. Quem é responsável para pagar o aposentado? Não é o ISA, é a prefeitura, é o Tesouro. Se amanhã quebrar e o aposentado tiver que entrar na justiça, vai entrar na justiça contra a prefeitura, contra o prefeito. Então nós precisamos dar o suporte necessário de uma gestão, e aí por isso eu falo que nós precisamos fazer esse cálculo atorial para poder ver a relação direta com o Ministério da Previdência, porque a regra ela precisa pensar para 50 anos. Nós precisamos dar garantia para o servidor aposentado, dizer, olha, pensionista, nós temos a garantia que o prefeito está pensando a longo prazo. E não pensando só na venda aqui do Estádio Jonas Duarte, na venda da rodoviária, porque isso aí vai vender, vai acabar. Então nós estamos aqui com a previsão de fazer um novo cálculo atorial e, obviamente, as regras da relação do Ministério da Previdência para a gente conseguir aí novos caminhos nessa equação extremamente importante, ou seja, um déficit financeiro de mais de 3 bilhões, que nós precisamos superar isso. É verdade. A respeito do déficit, por exemplo, o aporte do Ministério, o senhor sabe, tem em torno de 3 milhões e meio. A partir de 1º de janeiro de 2025, será em torno de 10 milhões de reais. Você imagina como será essa transição, como será o prefeito que chegar, ver o buraco negro que está na prefeitura de Anápolis. É muito sério, gente, é muito sério. Quando o governo de Bolsonaro, graças a Deus, que sumiu no mundo aí, taxou a Previdência de 11% para 14%. E o atual prefeito queria taxar nós para 22%. Mas o sindicato, o servidor acordou. Nós colocamos mais ou menos quase 6 mil pessoas na Câmara Municipal. Se não tivesse, passava. Você imagina como é que seria hoje o servidor público? O déficit financeiro do Fundo de Capitalização em 2023 foi de 16 milhões. Esse ano, no primeiro semestre, já está em 30 milhões. Esse é o buraco. Obrigado, candidato. Voltei. Agora vamos falar de um assunto que também atinge todos os servidores. Por quê? A gente sabe que quem está ali na administração e o servidor, em especial, ele tem interesse de cuidar do patrimônio dele. Hoje, o ISA é um patrimônio dos aposentados. E lá, mais de 90% são comissionados a alguns cedidos do município. Como que o senhor enxerga isso? E o senhor acredita que colocando servidores efetivos lá trará uma segurança maior? Como que o senhor... Eu quero aproximar o ISA da administração, como eu disse. Eu entendo que a administração, a gente precisa pensar o RH, nós precisamos pensar o aposentado, nós precisamos pensar uma política para o servidor. O servidor é o efetivo, pensionista, aposentado, e tem um comissionado, que obviamente é
aquilo que determina em lei. Mas, como nós dissemos, se a gente valoriza a questão do concurso público, isso já fortalece a questão da Previdência. Isso já é uma forma correta de fazermos o recolhimento. A questão é que hoje é insuficiente, né? O cálculo atuarial está defasado e não se tem um plano de amortização. Então, é preciso que a gente possa equacionar isso. Então, eu vejo com bons olhos a questão do efetivo. Isso não significa que o comissionado que chega não contribua. Acho que contribui. A regra é o efetivo. Aquilo que não é regra, é exceção, é o comissionado que é colocado para poder suprir algumas áreas que ainda, às vezes, precisa de uma especialização, precisa de alguma coisa que a gente precisa, às vezes, de um conhecimento diferente. E aqui eu quero deixar já, como diz você, está gravando, né? Então, quero deixar aqui a nossa sugestão, que é a escola de governo. Criar a escola de governo em Anápolis. Escola de governo tem no Estado, que faz o aperfeiçoamento, especialização e atualização dos servidores, em todas as áreas. A escola de governo tem em Goiânia, e aqui em Anápolis nós não temos. Então, eu tendo a oportunidade de ser prefeito, quero criar a escola de governo e administração para formação e qualificação profissional, que é exatamente isso que você falou. Fortalecer os servidores que estão ali, e aí que se tem mais efetivo, nós darmos condição, fazendo credenciamento, fazendo contratação de universidade para poder aqui com um profissional, de professores, qualificar, né? Agora hoje nós estamos aí com inteligência artificial, estamos aí com computação, com tecnologia nova. Então, aperfeiçoar. Por dentro de onde? Dentro da prefeitura. Nós criarmos essa escola de governo dentro da prefeitura e podemos qualificar o profissional, porque aí você valoriza o efetivo, valoriza quem está na carreira e ele, obviamente, sente também a disposição e vê a disposição que ele está tendo de atualização para poder melhorar no seu trabalho, na sua eficiência. Obrigado, candidato. Só queria aproveitar e fazer um comentário sobre o que o candidato falou aqui. Hoje, na nossa lei, no estatuto, fala da necessidade de valorização do servidor através de curso de capacitação. O que falta para a gente, na verdade, é a oportunidade de estar fazendo curso que o município possa atender a gente. Eu acho que o que ele falou foi a respeito disso, né? Exatamente. Nós estamos aqui hoje com a nossa Universidade Estadual de Goiás, a sede em Anápolis. Nós temos hoje curso de mestrado da UFG dentro, então nós precisamos buscar isso. Nós temos uma Uni Evangélica, ou seja, nós precisamos buscar profissionais capacitados para melhorar a administração. Quem é que está dando esses cursos? A prefeitura contrata e dá o curso. E qual área? Pode ser na área administrativa, na área de economia, nas áreas técnicas, né? No controle e fiscalização da finança, não deixar fazer um rombo desse aqui de mais de 100, né, em 6 meses. Isso. O servidor, o próprio sindicato, no sentido de acompanhamento das contas, né? Aquilo que é aplicação do plano orçamentário. Como é que a gente acompanha? Como é que o sindicato hoje, como é que o servidor hoje acompanha a execução do orçamento? Não acompanha. Ninguém sabe o que gasta. Ninguém sabe como é que se gastou os 2 bilhões e 300 milhões do ano. Isso nós estamos falando. Então, se a gente tiver uma escola de governo, nós podemos capacitar o servidor e fazermos uma administração mais eficiente. Obrigado, candidato. Agora vamos falar de um tema que é a presidência do ISA. Eita. O Gilmar sempre bate nessa tecla. Gilmar é candidato, não? Não, por enquanto não. Acho que... Hoje, a presidência do ISA não é efetivo, hoje é um comissionado. A gente sabe que a escolha do presidente do ISA é através do próximo prefeito. O senhor entende, como o próprio sindicato entende, que a necessidade de um presidente do ISA, seja do município, seja efetivo ou aposentado, ou o senhor enxerga diferente? Você voltar ao que era, eu falo para você, as coisas que dão certo, você pode repetir, não precisa ter vergonha de repetir. A gente sempre deixou e deu oportunidade, e aí a visão realmente de transparência, de comunicação, de achar importante, né, você conversar e dialogar com o servidor.
sindicato apresenta uma lista tríplice. A simpatia nossa é pelo servidor efetivo. Então estamos deixando claro, né? Simpatia do efetor efetivo, e leva 3 nomes, o prefeito escolhe um. Tudo bem? Morreu a charada. Obrigado, candidato. Assim a gente concluiu e falou sobre os 12 temas, que são temas que o servidor anseia, são temas que através do estudo, através da comissão, nós vimos as necessidades de apresentar. Espero que todos tenham assistido e gostado. Vou passar a palavra agora para o presidente, para ele fazer as considerações, e logo em seguida o senhor também tem 3 minutos para fazer suas considerações finais. Tá? Obrigado, viu, candidato? Candidato, foi bom sua vinda, foi um prazer mesmo receber a sua equipe. E a gente não pode deixar, a gente tem que ser amigo em todos os cantos, tem que ter amigo, tem que ter amizade, tem que ser transparente no que fala, no que diz. Hoje a gente escuta, não vou votar no fulano, que é do partido X, partidos. O que manda é a experiência, o que manda é a pessoa, gente. E hoje não digo que não vai de partido, é a pessoa. Certo? Hoje o senhor tem trânsito livre no governo federal, o senhor é deputado estadual, conhece mais do que ninguém Anápolis. Conhece mesmo. Certo? Então, pedir a Deus que dê tudo certo na sua caminhada. E, antes de finalizar, vou passar a palavra ao doutor Jová, que tem umas colocações para fazer para o senhor, certo? E, posteriormente, o senhor pode falar as suas considerações finais. Obrigado, presidente. Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer aí a oportunidade. Nós estamos aqui no Jurídico com muita honra. Eu, doutor Fará, nossa equipe lá no escritório, que eu sei que o Sim de Anápolis vive lutando pelos servidores, né? E esse é um marco, essa sabatina. Cumprimentar todos os secretários aqui, da Ana Lúcia, Fernanda, né? Cumprimentar o candidato Antônio pelas respostas muito boas. Eu vou fazer mais uma pergunta, me permite o presidente, nós estamos fazendo essa pergunta, porque a gente enxerga aqui, como jurídico, a dificuldade do Sim de Anápolis, principalmente, né, falando aqui pelo Sim de Anápolis, de comunicação. Centenas de ofícios que não são respondidos e tudo mais. Se Vossa Excelência chegar a ser o prefeito, se existe essa possibilidade, eu sei que o seu gabinete sempre foi aberto quando esteve aí no Executivo, mas a pergunta vai, se existe a possibilidade de colocar um canal 24 horas permanente, né, seja uma secretaria, seja uma ouvidoria, para essa comunicação com o Sim de Anápolis, ou com todos os sindicatos. Eu não vejo dificuldade nenhuma, né, em relação a essa questão de canal aberto e podermos aí criar, se é o nome ouvidoria, se é uma forma de um conselho, aí ver a forma como... Não tem problema. Se tem algo que eu entendo que me ajuda muito a pensar, é quando a gente conversa com mais gente. Esse negócio de ficar recebendo elogio de quem trabalha para você, isso é um desastre, porque é o caminho do erro. Você tem que dialogar com a cidade. E com o servidor não é diferente. Se quer ver uma gestão azeitada, uma gestão dando certo, efetiva, é preciso de diálogo. É preciso que o servidor esteja acreditando na gestão, Jeová. E para o servidor acreditar na gestão, ele precisa ser respeitado para fazer parte da gestão. Ele não é peça que é substituível. O gestor é a engrenagem para a gestão funcionar. Então é fundamental que o prefeito, e eu tendo a oportunidade de ser prefeito, quero abrir canal de diálogo, e não é só canal de diálogo para ficar aqui, o salário é tanto, vai aumentar R$3, 5, 10, 15, não é isso não, que é uma tristeza isso. Às vezes o cara olha para você e fala, olha, o senhor não está esquecendo aí que em maio vai ter database. Fala, que dia que nós desrespeitamos database? Nunca dizer. Então, vamos mexer, vamos pensar na gestão, vamos pensar na população, vamos pensar como servir melhor e como que eu posso ajudar. Estou acabando de dizer aqui, nós vamos fazer a ideia de trazermos a forma de podermos dar qualificação ao profissional.
É isso a gestão oferece ao servidor. Então, eu quero, assim, portas abertas, daquilo que a gente puder estar somando, a nossa experiência atrás já nos dá uma experiência maior agora, mas o diálogo sempre foi uma marca que nos deu a condição de podermos efetivamente ter um governo melhor e uma gestão bem aprovada, bem avaliada no final, exatamente porque nós sempre demos atenção às pessoas. E respeito ao servidor é fundamental. Candidato, o Cláudio Nascimento, hoje ele é fiscal de vigilância sanitária. Ele faz parte da 213 hoje. E eles têm a associação, foram composta agora eleita, é a associação dos mesmos. E o Sim de Anápolis acolheu eles, os fiscais de vigilância sanitária, como novo membro do Sim de Anápolis. São sindicalizados, faltam alguns sindicalizados, né, Cláudio? Então, um prazer imenso, viu, recebê-lo. E o Wilson, quer dar uma palavrinha, por favor, Wilson? Eu quero cumprimentar a todos aqui, em nome do candidato a prefeito por Anápolis, Antônio Gomide, e parabenizar o senhor, o candidato, pelas respostas a qual foram lhes feitas, e dizer ao senhor que foi enviada essa minuta a cada representante aqui de cada candidato. Foram formuladas aí 12 perguntas, e nessas minutas que foi enviada aos candidatos, tem muitas outras coisas aí. Inclusive, nessa minuta aí tem a respeito de o transporte que o servidor cobra muito junto ao Sim de Anápolis. E lembrando, lá voltando naquela pergunta do Vale Alimentação, eu só tenho conhecimento disso, que tinha alimentação a todos os servidores, independentemente dos valores dos seus vencimentos. Tinha lá as refeições e o café da manhã. Eu acho que quando foram retirados e dado um teto de 3.800, eu acho que a sobra que sobraram desses que ultrapassaram os valores, eu acho que daria para que desse um vale alimentação aos que ganham até 3.800. O que é que o senhor acha disso? E muito obrigado. Não, eu acho viável, né? Como eu disse, entendo que é uma reivindicação e gostaria apenas de ver o que é que nós temos hoje, né? Que tipo de orçamento, a forma como está. Como eu disse aqui, o sindicato também não tem o que isso representa dentro do orçamento, eu realmente não sei, mas eu vejo com bons olhos, né, para que a gente possa fazer esse diálogo e avançar nessa questão de valor. Não tenho dificuldade em poder acatar e podermos avançar, não, e mudar na legislação ou regulamentação para a gente poder virar um benefício a todos. Não vejo nenhuma... Né, nós só queremos ter cautela no sentido de podermos ver os números para podermos fazer essa efetivação. Doutor Jová, por favor. Retomando, então, a partir das respostas, eu fui fazendo algumas anotações. Foram respostas muito conscientes, com bastante responsabilidades, e a gente percebe que realmente você tem cabedal para poder, caso assuma a prefeitura, Antônio. E eu vou pedindo a liberdade ao presidente para relatar, então, reajuste salarial e isonomia, respeitar o direito dos servidores com diálogo permanente e garantir o ganho real. Sobre as licenças, prêmios, né, as férias, não pode ser uma regra, é necessário estudar caso a caso e equacionar com diálogo aberto. Database, garantir a database e cumprir rigorosamente aquilo que é direito dos servidores e equacionar o déficit. Home office, hoje é uma realidade, adequar e puder também avançar.
Vale alimentação. Primeiro, equacionar as finanças da prefeitura, mas sempre respeitar os servidores e tem interesse em aumentar. Planos de cargos. Total disposição para melhorar, revisar o plano de cargos e salários e atualizá-lo, tudo através de um debate com uma comissão composta pelos sindicatos. Produtividade dentro do plano de cargos e salários, colocar com clareza para evitar injustiças com nenhuma categoria. Concurso público, essa é a porta de entrada, você disse bem aí, e respeito aos servidores, e aí vai fazer concursos em várias áreas, em urgência, né, na saúde, 5 unidades, 24 horas, portas abertas. Fiquei impressionado com essa resposta sua. Saúde financeira do ISA, plano de amortização e equalização para atualizar o déficit. Curso no ISA, aproximar o ISA da administração pública e ver com bons olhos sempre os efetivos na gestão do ISA. Criar uma escola de governo para atualizar, preparar, formar, né, profissionais dos servidores. E apresentação de uma lista tríplice, que isso sempre foi uma vontade dos sindicatos, né, assim como acontece com a OAB, com os desembargadores que são escolhidos pelo governador, e você aí sim nomearia dentro dessa lista o prefeito, o presidente do ISA, né, que hoje é nomeado pelo prefeito. Dentro disso, candidato, o presidente Gilmar pediu para que nós fizéssemos um termo de compromisso, e nós fizemos, e esse termo de compromisso, ele é opcional à assinatura. Por que ele é opcional? Porque nós colocamos aqui uma cláusula, que é o artigo do CPC 585, que poderá ser executado caso não seja cumprido, né? Está ali o doutor Márcio Antônio, né, que é advogado, Francisco Rosa, meu professor, está ali também, que é o presidente do partido. Mas isso, candidato, é uma questão que a gente diz que é um termo de compromisso até moral, porque nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram, né, do Sindianápolis, vai estar no YouTube gravado, e eu digo opcional. E eu pergunto se você tem interesse em assinar esse termo de compromisso com o Sindianápolis. Deixa eu dar uma olhada que, de toda forma, é importante. Assinadíssimo. Não sei se vai contar meu tempo aqui, mas só para... Eu acho que é importante a gente ter uma relação, Gilmar, e sindicato, né, de maneira geral, os membros aqui, nossos advogados, assinar um termo, ou às vezes a gente está falando, né, aquilo que às vezes agrada. Na campanha eleitoral é muito fácil. Eu sou daqueles que entendo que a gente precisa conhecer a história das pessoas. Qual que é a intenção da pessoa? E não é na política só, não. Você vai a um dentista, ele é bom ou ruim, é o que ele pensa. Você vai no médico para levar o seu filho, é o que ele faz, onde ele anda, com quem ele anda. É assim que funciona. Né? O servidor público, ele não trabalha apenas pelo salário, ele trabalha porque ele tem prazer de ver as coisas dando certo. E aí o salário, obviamente, é o respeito àquilo que é o trabalho dele. A vida é assim. Então, numa posição como nós estamos hoje, de candidato, é importante a gente poder olhar a experiência da pessoa, olhar a história da pessoa, olhar o que ele já fez, para podermos pensar o que a gente quer para o futuro. O servidor, nós estamos aqui debatendo, falando mais de 1 hora já, mas apenas para reforçar para o servidor. Você nos conhece, você sabe como nós somos prefeito, você sabe quais são as ações nossas como deputado, como vereador que eu fui.
tive a oportunidade de ser prefeito e, na minha reeleição, nós tivemos quase 90% dos votos na reeleição no primeiro turno. Isso significa o tanto que o servidor trabalhou bem para a cidade reconhecer a nossa gestão. Nós nunca trabalhamos sozinhos. Nós sempre trabalhamos em equipe. E todos sabiam o nome dos secretários, coisa que ninguém sabe hoje. Todos sabiam quem era secretário de Educação, todos sabiam quem era o secretário de Infraestrutura, todos sabiam quem era o secretário de Saúde, todos sabiam quem era o secretário de Desenvolvimento Social, todos sabiam, conheciam na cidade. E é isso que a gente quer, um trabalho coletivo. Então, eu quero apenas deixar aqui para o servidor. Nós queremos desenvolver na carreira, com base na avaliação de desempenho. Nós queremos reestruturar a legislação pessoal para modernizar direitos e vantagens. Nós queremos a formação continuada e a qualificação profissional do servidor. Estou aqui apenas para fechar, para dizer que o servidor para nós é muito importante. E nós queremos, através da Escola de Governo, reforçar mais essa qualificação. É isso, Gilmar. Muito bem. Candidato Antônio, mais uma vez, nós temos composta essa diretora de comissão da formação do plano de cargos. E, se Deus quiser, estamos preparados para discutir, certo? A partir desse ano ainda. Tem que começar, eu acho que não tem como, alguma coisa tem que ser feita para esse ano, certo? Já mandou uma mensagem, porque, obviamente, assim que vai transição de governo, podemos discutir muita coisa dentro da Lei 212, para não deixar a partir de ano que vem para vigorar, sabe lá quando. Você pode contar conosco, certo? O servidor público está com vontade de trabalhar, certo? Hoje ele não tem incentivo, hoje está com torcerdade. Sem a palavra mesmo, aquela palavra de, sabe, a vontade de trabalhar. Eu passo o senhor agora, por favor, fazer as suas considerações. É um prazer receber o senhor, a sua equipe, meu amigo Francisco Rosa, o Márcio, a comissão, trabalho com o candidato Gomide, certo? Deus na frente de tudo, gente. Tá certo? Vamos pegar, vamos orar, vamos cuidar das nossas vidas, que nossa família precisa de nós. E vamos ajudar. Certo? Eu me aposentei, mas eu gosto de ajudar. Sempre gostei de ajudar. Tá bom? Obrigado, diretoria, doutor Javá, sua equipe. Muito prazer recebê-los. Obrigado, jornalista. Obrigado a vocês todos. Gilmar, licença aqui só um minuto. Eu queria aproveitar também, como hoje é o último dia, eu queria fazer um agradecimento aqui também. Começamos dia 3, né, com os candidatos. Primeiro dia para mim foi meio que surpresa, fiquei até angustiado. Segundo dia, ainda eu estava querendo saber o que estava acontecendo. Aí, a partir dos dias assim que foi correndo, eu comecei a me soltar mais, comecei a perceber que não é tão difícil. Né? O pessoal viu que tinha dia que eu saía daqui bem angustiado, já chegava já ansioso. Eu quero dizer o seguinte, que o que a gente pega, a gente consegue resolver, só precisa querer. E eu quero até falar isso a respeito do município. O que o próximo candidato, o próximo prefeito, vier a pegar, eu sei que ele consegue. Ele só precisa de boa vontade e interesse. Né? Eu quero agradecer ao Gilmar aqui também por ter me dado esse privilégio de estar aqui hoje participando, ter me colocado na presidência da comissão e dizer para o servidor também que nós temos que enxergar o município e a prefeitura como nosso lar e ver que quem vai administrar aquilo ali precisa ter o conhecimento e a sabedoria, né? Eu espero que todos aqui possam, e os demais que estão assistindo, possam entender e votar da maneira correta. Vou passar a palavra, desculpa eu ter entrado nesse mérito, falado alguma coisa aqui, mas é porque eu queria expressar o que eu senti durante esses dias, porque o senhor já tem conhecimento, já sabe falar e tudo, eu nunca fui disso, né? Então, não é complicado, a gente fica nervoso. O senhor agora tem 3 minutos para o senhor falar as considerações finais. Obrigado. Viu? 28 tem candidato a vereador. Queria falar não, mas quem sabe. Como diz, já pede o voto para o Gilmar logo, né? Pessoal, eu quero, antes de fazer a consideração final, eu queria colocar apenas 2 dados, se me puder.
Primeiro, a questão da dívida consolidada no município. Eu acho que é extremamente importante o servidor que está nos acompanhando poder conhecer isso. Nós estamos aqui no terceiro bimestre de 2024. A dívida do município, ela saiu de 2018 de 181 milhões, passou para 652 milhões 165 mil reais. Essa é a dívida. Até dezembro, o prefeito vai conseguir chegar a 1 bilhão. Esse é o buraco da dívida que está sendo deixada dessa administração. Ela cresceu de 2019, 175 milhões, 2020, 188 milhões, 2021, 242 milhões, 2022, 266 milhões, 2023, 497 milhões, 2024, terceiro bimestre, 652 milhões. E vai chegar, obviamente, outubro, novembro, dezembro, quase 1 bilhão de reais. É bom que o servidor entenda o que nós estamos falando, para nós não entrarmos em aventura novamente, ou podemos colocar essas pessoas que fazem campanhas para poder se manter dentro da prefeitura municipal. E eu quero colocar um outro dado aqui, que é o coíndice. O que é o coíndice? É o repasse do ICMS, que é a maior receita que nós temos no município. Nós disputamos esses 25% que é devolvido do Estado para o município entre os 245 municípios de Goiás. Anápolis, no ano de 2011, nós tínhamos aí, lá atrás, 7,83%. Nós temos perdido o ICMS, hoje nós estamos no percentual do Estado para Anápolis do ICMS de 4,5%. Nós estamos perdendo hoje para Goiânia, Aparecida, estamos perdendo para Rio Verde, estamos empatando com o senador Canedo. Ou seja, enquanto a dívida está aumentando de 1 bi, nós ainda estamos perdendo a receita maior que nós temos, que era do ICMS. Então é importante que o servidor entenda para não entrar em aventura novamente. Então eu quero aqui agradecer, Gilmar, a oportunidade de debate, de dialogar com o servidor e pedir o voto. O voto de vocês, servidores, será decisivo para que a gente possa ganhar no primeiro turno aqui em Anápolis, para a gente poder pensar 4 anos junto. Muito obrigado, Gilmar.